Fala galera, sou o Rafael e esse é o canal Que Honra Ser, o nosso canal de conteúdo exclusivo do Vasco. Sejam bem-vindos ao nosso canal e rapidinho, antes de partir para a nossa análise da entrevista do Levin, se vocês puderem se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação. Quando você ativa o sininho, assim que a gente lança um vídeo novo, você já fica sabendo, já é notificado pelo YouTube. Valeu galera! Galera, e partindo logo para os assuntos que a gente separou para dar uma pincelada nessa entrevista do Levin para o Rica Perrone. Ele começou falando sobre a política do Vasco. Ele foi perguntado sobre por que ser candidato e tal, e grupos políticos. E aí ele falou que não faz parte da política do Vasco, que não é fechado com nenhum grupo político, que não tá nessa política antiga do Vasco, dessa forma como ela é e tal. E que a campanha dele é baseada em cima de projetos. Ele quer fazer uma campanha com projetos para o Vasco e é assim que ele quer fazer a campanha dele, né? E aí foi perguntado sobre o clube empresa. Ele perguntou basicamente a mesma coisa para todos os candidatos aos quais ele entrevistou. E eu até falei isso no vídeo do Júlio Brandt, que a gente analisou a live do Júlio Brandt. As ideias do Levin e do Júlio Brandt são muito parecidas, eles caminham bem parecidos, com projetos bem parecidos, com modo de pensar bem parecidos, né? E aí ele falou sobre o clube empresa. Ele falou que o Vasco tem que vender cotas de clube empresa. Falou que para virar totalmente uma empresa é mais complicado, é mais difícil, mas que o Vasco tem dois caminhos. Ou um crédito internacional, dinheiro de fora, empréstimo internacional com baixos juros e com um tempo longo para ser pago, ou vender cotas de clube empresa. Transformar a gestão profissional, e os dois falaram a mesma coisa. O Vasco tem que se profissionalizar, a gestão do Vasco tem que ser profissional. E aí o que ele falou, que o Vasco hoje não tem fonte de receita, o Vasco hoje não gera receita, o Vasco não tem credibilidade, ninguém quer investir no Vasco e empréstimo também está difícil, porque o Vasco não tem credibilidade de pagar. E com todas essas penhoras que acontecem, ninguém quer investir o dinheiro para depois não conseguir recuperar. Que a gestão do Vasco atual não deixa o Vasco ter credibilidade no mercado para ter investimentos. Eu concordo, infelizmente é verdade, na minha visão também é isso que acontece. Deixa a sua opinião aí, o que vocês acham também sobre isso. E aí ele falou sobre o projeto de São Januário. Ele já tinha falado isso em outras entrevistas, né, que o projeto é importante não só para o futebol, a mesma coisa que o Júlio Brandt falou. O projeto é importante não só para o futebol, não só para aumentar a capacidade de São Januário, aumentar o público, ter um futebol melhor, mais vistoso, mais bonito, mais moderno, mas também para captar receita, para captar fonte de dinheiro novo que pode vir. No projeto ele quer também fazer um hotel, construir um hotel dentro do... Ele tinha falado de um hospital também. É um projeto grande para São Januário, um projeto grandioso e que vai atrair receita, vai trazer novas fontes de receita realmente. E isso é muito importante, junto com o futebol, caminhando junto, para o clube se tornar sólido mesmo. Deixa a opinião de vocês aí, o que vocês acham sobre isso também. Foi perguntado também a ele sobre as eleições diretas e ele falou que é totalmente a favor, que ele quer eleições diretas e que ele espera que aconteça. Ele já tinha falado também anteriormente que, na visão dele, e se ele for eleito, ele vai tentar abrir espaço para que o sócio torcedor também tenha direito a voto. É uma boa ideia, eu acho que tem que ser mais analisada, mas é uma ótima ideia e se acontecer, eu acho que pode ser uma boa para o Vasco, principalmente para o futebol, né? E aí foi perguntado sobre o Maracanã, o que ele acha sobre o Maracanã, e ele falou que o Vasco tem que jogar no Maracanã, que o Maracanã também é casa do Vasco e que o Maracanã também precisa do Vasco. Ele falou até que pela obra, que são 3 anos, a duração é de 3 anos, que o Vasco vai precisar usar o Maracanã mesmo e que o Vasco tem que se representar. O Vasco perdeu força institucional, representatividade institucional nos últimos anos. E é verdade, o Flamengo fez o que quis, foi lá, pegou o Maracanã, o governo do estado entregou o Maracanã para o Flamengo gerir, e aí tá nessa situação, o Maracanã gerido por Flamengo e Fluminense, principalmente pelo Flamengo, e o Vasco a ver navios. Por quê? Porque o Vasco não tem representatividade institucional. O Vasco já teve muita realmente, mas nos últimos anos o Vasco perdeu isso. Junto aos órgãos públicos, governo do estado, Ministério Público, bombeiro, polícia militar, também sobre a imprensa,
O Vasco não tem hoje representatividade, infelizmente, e ele quer recuperar essa representatividade institucional que o Vasco precisa mesmo recuperar. Eu acho isso muito bom. Deixa a opinião de vocês aí, o que vocês acham sobre isso. E aí foi perguntado também sobre 2021. Como seria? Ele ganhou a eleição, como seria o time em 2021? Ele falou que já quer para 2021 entregar um plano financeiro para o Vasco, para que o Vasco possa contratar mesmo, para que o Vasco possa montar um time forte, um time que não perca para ninguém. Já em 2021 montar um timaço, uma seleção, eu acho um pouco difícil, mas para frente, depois de uns anos, 2, 3 anos, eu acho que isso completamente possível, essa é a minha opinião, mas já em 2021 eu acho muito possível montar um time muito bom que dispute realmente os campeonatos. E ele falou que já quer isso, ele falou que tem 13 novas fontes de receita para o Vasco. Dessas 13, 9 são inéditas no futebol brasileiro. E ele visa muito isso, captar receitas novas, dinheiro novo para o Vasco. E nessas fontes de receita ele citou que ele tem investimentos em vista do Oriente Médio, da Europa e dos Estados Unidos. Ou seja, é dinheiro forte, é dólar, é euro, uma cotação muito maior do que o nosso real. E é dinheiro de verdade entrando no clube, investimento de verdade. Eu acho isso muito bom. Eu espero mesmo que os melhores projetos sejam expostos e que os melhores projetos ou o melhor projeto vença e que as coisas aconteçam. Essa é a minha visão. E aí ele falou que estudou o Vasco durante muito tempo. O Rica perguntou, se você entrar, esse negócio de herança maldita, que o Campelo também fez, o buraco é muito maior do que a gente imaginava. E ele falou que não vai fazer isso. Da mesma forma, o Júlio Brandt falou que não vão agir dessa forma. Ele estudou o Vasco, ele sabe os problemas do Vasco, ele sabe o tamanho da dívida do Vasco. Ele falou até uma dívida maior do que a dívida que é falada, né? E ele sabe realmente o tamanho do problema do Vasco e que ele não vai ficar nessa jogadinha de herança maldita, terra arrasada, o buraco é muito maior. Vamos esperar mesmo que seja verdade, que isso aconteça. Não só ele, mas como todos os outros candidatos. Esqueçam o passado é ruim, quem administrou o Vasco administrou mal, mas a gente tem que olhar para frente, essa é a minha visão. E aí ele falou que não se espelha no Flamengo, o rival, o espelho, onde o Vasco quer chegar, ele não se espelha no Flamengo, no Palmeiras, no São Paulo, no Corinthians, ele se espelha no Chelsea, no Real Madrid, no Barcelona. Essa é a visão que o Vasco tem que ter. Esse é o adversário que o Vasco tem que ter, esse é o espelho que o Vasco tem que ter, na opinião dele. Eu também concordo, acho que o Vasco tem que pensar muito grande, o Vasco tem que pensar realmente grande. A torcida do Vasco foi obrigada, infelizmente, nos últimos anos, pelas más administrações e pela mídia que bate muito no Vasco, a torcida do Vasco foi meio que oprimida e obrigada a pensar pequeno. E na minha opinião isso é errado e a gente tem que pensar grande mesmo e a gente tem que apoiar bons projetos para o Vasco, essa é a minha visão. Deixa a opinião de vocês aí, galera. E aí ele falou um pouco dos nomes dos empresários, das pessoas do futebol que estão com ele no projeto, falou Fábio Cordella, Francisco Lopes. Na minha opinião, o Francisco Lopes, cara, se o Francisco Lopes realmente vier para o Vasco, é algo muito grandioso, talvez a maior contratação da história do Vasco, essa é a minha visão. Aí falou do Luiz Rosenberg, que foi gestor do Corinthians durante um tempo, falou do Elton Soares, que foi gestor, diretor do Grupo Globo durante muito tempo também, falou também do Augusto Taburi, que é dono do grupo, é um dos donos do grupo que comprou a editora Abril, falou dos nomes grandes da mídia, de veículos de mídia, que estão acostumados com mídia, né? Que estão no projeto dele, também que estão acostumados com futebol. Francisco Lopes, por exemplo, foi o que recuperou o Barcelona. O Rosenberg foi o que trouxe o Ronaldo para o Corinthians. Ele falou que a equipe dele é muito bem preparada, é muito boa. Realmente são nomes muito bons que podem realmente, se fizerem parte do projeto, podem recuperar o Vasco de uma forma, na minha visão, muito grande. Deixa a opinião de vocês aí, o que vocês acham disso. E aí falou sobre treinador. Na opinião dele, um treinador estrangeiro é o ideal, ele quer um treinador estrangeiro, mas o que ele falou é o seguinte, tem que ser um treinador que jogue pra frente, mesma coisa que o Júlio falou na live dele, na entrevista dele, tem que ser um treinador que jogue pra frente, que queira ganhar, que tenha a mente de como sempre foi o Vasco, um time que joga pra frente, que quer ganhar os jogos. Eu acho isso muito importante também. E aí sobre as cotas de TV, até agora, pelo que eu vi, os três que já deram entrevista, né? Fred Lopes, Levenciano e Júlio Brandt, têm a mesma percepção e o mesmo pensamento. O Vasco não pode receber menos do que o rival. E na opinião do Leven,
E o que ele falou é o seguinte: o Vasco é maior, o Vasco é um clube maior, com mais história, não pode receber menos. No mínimo, o Vasco tem que receber igual. Eu acho muito bom que esses 3 candidatos briguem por isso, briguem pela cota de TV justa, que o Vasco não receba menos, que o Vasco receba no mínimo igual. E a gente vê o tamanho do Vasco pelo engajamento da torcida. Já é uma torcida grande, a nossa torcida, e engajada, haja vista o número de sócios torcedores que a gente tem. E aí algumas perguntas, ele falou sobre o lado direito do Maracanã, falou que ele não joga contra o Fluminense se não for do lado direito, que o Vasco conquistou isso no campo e isso tem que ser respeitado. E é claro, tem contratos, mas que isso tudo vai ser conversado, que ele acha que tem como realmente conversar com os empresários que gerem o Maracanã, coisa e tal. É válido, eu acho que tem que ser respeitado mesmo, o Vasco tem que ser respeitado. E aí falando, eu achei muito interessante essa parte, até o Rica Perrone falou isso, falando dos títulos do Vasco, que o Vasco é bicampeão, realmente o Vasco é bicampeão da América. O vascaíno tem que ter isso em mente, o vascaíno tem que propagar isso. Nós somos realmente bicampeões da América, bicampeões da Libertadores, bicampeões sul-americanos, nós somos. Não é porque mudou o nome de uma competição que muda a competição. O Vasco foi o primeiro campeão continental da história do futebol. Isso tem que ser levado a sério, isso tem que ser muito propagado por nós mesmos. Um torcedor do São Paulo, Rica Perrone é torcedor são paulino, ele falar isso mostra um outro torcedor de um outro time falar isso, e às vezes a nossa torcida deixa isso meio de lado. Na minha opinião, na minha visão, a gente tem que falar isso o tempo todo, a gente tem que fazer valer a nossa conquista, talvez a maior conquista da história do futebol. O primeiro time campeão continental na história do futebol. E o Vasco é realmente bicampeão da América mesmo. E o Levenciano falou isso e eu acho muito válido. Deixa a opinião de vocês aí, o que vocês acham. E aí, falando sobre o Touré, o que ele falou eu achei interessante. Mostra o Touré, não veio e tal, aquela coisa toda, mas o Touré aceitar fazer parte do projeto e querer jogar no Vasco, mostra o tamanho do projeto e o tamanho do que é o Vasco, da história do Vasco e o que o Vasco tem que voltar a ser. E ao mesmo tempo, essa gestão atual, como o Vasco está atualmente, Jusilei e Rossi, 2 jogadores que esnobaram o Vasco, 2 jogadores que não chegam nem perto do tamanho do Touré, do quilate do Touré, esnobaram o Vasco, preferiram ir para clubes menores. E aí, numas perguntas rápidas, ele respondeu tudo muito igual ao Júlio Brandt também. Entre Romário e Edmundo, ele prefere o Edmundo. Entre Eurico e o Campelo, ele prefere o Eurico. Mata-mata ou ponto corrido? Mata-mata. Copa do Brasil ou Sul-Americana, prefere Copa do Brasil. E aí, entre Fred Lopes e o Júlio Brandt, ele falou que prefere o Júlio Brandt. Eu achei muito bom da parte dele, muito legal. Ele meio que pediu desculpas ao Júlio Brandt por alguma coisa que ele possa ter falado, por alguma informação que chegou até ele por meio de outras pessoas. Essa guerra política que às vezes as pessoas fazem, nem ele próprio ou nem o Júlio Brandt falam alguma coisa do outro, mas pessoas que fazem parte de quem apoia um ou de quem apoia outro, ficam brigando e provocando às vezes coisas desnecessárias. Eu acho isso muito válido, infelizmente isso está acontecendo mesmo. Eu achei muito válido o pedido dele meio que de desculpa e o que ele falou. E ele falou que está aberto a projetos e está aberto a pessoas entrarem no projeto dele. Eu acho que seria meio utopia da nossa parte acreditar que eles pudessem se juntar, mas acho que seria uma chapa ideal eles dois juntos no projeto, um projeto muito grandioso. Eu acho que seria muito bom, mas vamos ver o que acontece. As eleições vão acontecer em novembro, a gente espera que aconteçam e que sejam diretas. Galera, essa foi a nossa análise da entrevista do Levenciano. O que a gente achou de mais importante. Não esquece de, se puder, compartilhar o nosso vídeo e deixar seu like, porque deixando o like sugere o nosso vídeo para mais vascaínos. Um abração, fica com Deus, saudações vascaínas e até o próximo vídeo.